Boa tarde a todos e todas, né? Eu sou Mariana Medeiros, sou uma mulher negra de estatura média, tenho cabelos castanhos escuros com algumas mechas douradas, tenho sobrancelhas, olhos castanho escuro, nariz e boca mediano e uso óculos de armação de acetato com lentes redondas de acetato marrom, tá? Hoje nós vamos conversar sobre a construção de um atendimento educacional especializado na perspectiva colaborativa. Desde já, eu quero agradecer o convite, a confiança, e eu espero que seja um diálogo, tá, gente? É uma atividade online, mas fiquem à vontade para a abertura das câmeras, para que a gente possa conversar, né, e dialogar sobre essa temática ainda em construção. E eu estou à disposição, tá, para perguntas e questionamentos. Nós organizamos nossa apresentação em 28 slides. Vamos iniciar a explanação e, se possível, eu gostaria que os questionamentos ficassem para o final, porque devido ao tempo do início, né, com os questionamentos da demanda técnica, possa ser que o tempo fique corrido, mas a gente deixa as perguntas para depois, tá certo? Pode passar, Ana. Pode passar. Pode. Isso. Então, eu organizei nossa fala em 5 pontos, tá? Nós trazemos algumas imagens para iniciar essa discussão. Depois, nós conversamos um pouco sobre a educação, o princípio da educação inclusiva. Fazemos o link com o atendimento educacional especializado, um serviço de educação especial. Em seguida, conversamos sobre ensino colaborativo ensino colaborativo e essa relação, né, entre o AE e o ensino colaborativo, certo? Pode passar, Ana. Então, trazemos como objetivo conceitual a AE, tá? Eu espero que os cursistas nessa tarde saibam, finalizem o curso com essa habilidade, né? Conceituar este atendimento educacional especializado, identificar as atribuições do professor e também, só um instantinho aqui, e também refletir sobre essa perspectiva, né? A perspectiva da colaboração no serviço do AE, certo? Pode passar, Ana. Então, para início de conversa, você voltou, Ana, pode passar. Passe. Pronto. Então, para início de conversa, eu trago essa imagem. Eu gostaria de dar só uma pausa para perguntar se há entre nós, aqui na sala, algum professor que faça uso da audiodescrição e a necessidade da audiodescrição. Mas, enquanto se pronunciam, eu trago a imagem que foi produzida na década de 1970, tá? Por Francesco. Ele traz uma imagem de uma gráfica, de uma indústria, e aí essa indústria em que o que entra para a transformação são alunos, né? São pessoas, crianças, jovens com suas diversidades, né? Em relação a tamanho, cabelo, as suas características físicas, em que nós temos alguns operários, tá? Nessa fábrica, e nós temos alguns operários. Vem dizendo o curso que essas pessoas como entram nessa fábrica e também esse modo de produção e a maneira que eles saem. Tem alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, é que na placa que está relacionada ao produto que está saindo dessa fábrica, são
pessoas, né, crianças, com a mesma estatura, vestindo a mesma roupa, com o mesmo penteado de cabelo, usando o mesmo óculos, né? E que sai uma tubulação dessa fábrica em que está escrito a palavra lixo e que os diferentes tipos de cabelo, os diferentes adereços, digamos que os também toda a diversidade, os acessórios, né? O que tornam essas pessoas diferentes, essas crianças diferentes, elas saem por essa tubulação, são descartadas por isso, certo? Tem uma placa indicando que as pessoas que saem todas iguaizinhas é o objetivo maior. E isso, Lidiane, seria uma padronização. E quando o Francesco ele ele publica essa imagem, a gente faz uma relação em que a escola, né, ela está nesse meio de produção, no meio de produção que deixa todo mundo homogêneo, né, que desconsidera a diversidade. Na figura também nós podemos visualizar uma cesta que está escrita assim, material didático. E esse material didático, ele também é desconsiderado, né? Nós estamos vendo também o professor, que ele está operando a máquina e que ele usa uma seringa, né? Assim, a fábrica, ela tem uma seringa para enxertar o conhecimento. Então, esse conhecimento, a gente percebe que ele não é construído, certo? E a ideia principal dessa fábrica é desconsiderar a diversidade, né? E tentar pensar nesse meio de produção em que está bem aliado, né? Alinhado, desculpa, com o bem-estar, com a cultura, com poder, né? Carreira, poder. E aí, os estudantes, eles têm as suas diversidades e as suas características específicas desconsideradas. Ah, Mariana, mas por que você gostaria de refletir, iniciar a fala de hoje trazendo essa imagem? Porque essa imagem é de 1970, mas ela ainda representa, né, algo muito presente ainda no nosso meio e no nosso contexto escolar, em que o sistema educacional, na maioria das vezes, ele está nessa perspectiva da carreira, do poder, né? E desconsiderando ainda as possibilidades das condições específicas de todas as pessoas. Então, o sistema educacional, ele ainda percebe, né, ainda está muito presente essa ideia de, para eu alfabetizar, eu preciso deixar a turma, todo mundo no mesmo nível. Eu preciso ter os estudantes no mesmo nível de necessidade para que eu possa intervir e desconsiderar a aprendizagem por pares, por pessoas diferentes, considerando as potencialidades. Então, pode passar, Ana Carla. Então, pensar numa educação inclusiva, gente, é pensar num princípio de educação diferente dessa fábrica, tá? Pensar num princípio em que todos têm direito à educação. Todos os estudantes, independente da sua condição social, sua condição de deficiência, sua condição de gênero, né? Então, pensar numa educação inclusiva é pensar uma educação diferente da fábrica e que todos os estudantes tenham acesso a esse direito humano, que é o da educação. Pode passar. Pode passar, Ana. E aí, Paulo Freire, ele diz assim, que não existe imparcialidade. Todos nós somos orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Porque
Ah, Mariana, você está falando de educação inclusiva, agora de base ideológica, porque as nossas práticas docentes, elas partem de um princípio, do que eu acredito como teoria, de uma concepção. Então, se eu tenho uma base inclusiva, as minhas práticas, elas vão tender, né, e serão organizadas nessa perspectiva. Mas se ela já for excludente, então eu vou reforçar o princípio daquela fábrica, né, da produção, do poder. Então, a gente tenta refletir nesse início de conversa para isso, para que a gente perceba e identifique essas diferentes concepções no nosso contexto educacional. Porque não é porque nós estamos em 2025 que não faz sentido refletir e pensar sobre a perspectiva da fábrica de Francesco lá de 1970. Não é distante, não está muito distante essa realidade. Pode passar, Ana. Eu trago agora uma imagem em que ela torna concreto essa perspectiva e a necessidade de que a gente consiga perceber as nossas concepções, né? No contexto histórico, a educação especial, ela nem sempre foi numa perspectiva inclusiva em que nós estamos trabalhando desde a publicação da política de 2008. Então, ela, na história, ela passou por alguns paradigmas, né? O paradigma da exclusão, né? Em que as pessoas com deficiência, elas ficavam de fora da participação social, mas elas ficaram de fora da escola, elas não tinham acesso à escola. Da segregação também, elas estavam muito distantes, nem participação social elas tinham. Já no paradigma da integração, elas estavam dentro da escola, no entanto, numa sala específica para elas, em que o atendimento e a sua escolaridade era numa sala específica. E aí, quando nós estamos nessa mudança de paradigma, na perspectiva da inclusão, em que todos têm acesso à educação, as crianças com deficiência, elas estão na escola, independente da sua condição. E aí, Mariana, então nós estamos no contexto, no paradigma da inclusão, então todas as escolas são inclusivas, todas as crianças estão tendo acesso à educação, e está tudo muito interessante. Sim, mas dentro da escola e dentro da nossa sociedade, as outras perspectivas, elas ainda estão muito concretas e muito vivas dentro das pessoas, que é a nossa sociedade. Então, não é porque muda-se o paradigma que a mentalidade social muda. A mentalidade, ela leva um tempo a se mudar, né? Então, na escola, nós vamos ter pessoas que acreditam que as crianças com deficiência não deveriam estar na escola, entendeu? Então, entender isso e saber que existe essa diferença de entendimento até entre os profissionais da educação, ela é boa porque enquanto professores de educação especial e professores de AE, nós vamos entender da necessidade de identificar também as concepções que estão no nosso contexto para que a gente possa planejar e intervir, né, e dialogar e conversar para que a gente possa construindo cada dia, um dia após outro, uma perspectiva que garanta o direito à educação, não só de acesso, mas também de permanência, de participação e pensando também na aprendizagem, né? E no sucesso de todos os estudantes, independente de sua condição. Pode passar, Ana. Passando nessa perspectiva do atendimento, de saber disso, que existe essa concepção da educação inclusiva, esse princípio da inclusão escolar, né?
nós temos o atendimento educacional especializado, que em 2008, na nossa Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, ele vem como um serviço da educação especial. E aí, como serviço da educação especial, ele está disponível e organizado em todos os níveis e etapas da educação. Educação básica, educação superior, aí na educação básica, educação infantil, ensino fundamental, primeiro segmento, segundo segmento, e no ensino médio. Então, todos os nossos estudantes, eles têm direito ao atendimento educacional especializado, tanto na escola privada como na escola pública, né? Isso muito forte depois da política da educação da educação especial na perspectiva inclusiva de 2008, certo? Pode passar, Ana. E aí, isso vem bem mais forte atualmente, porque esse serviço, depois da política, ele vai sendo disseminado, ganhando força, todas as escolas vão aderindo por meio do Ministério da Educação, vai acontecendo as adesões, as escolas vão sendo equipadas e monitoradas com a sala de recurso multifuncional. E aí, no dia 1º de janeiro de 2023, o governo federal, por meio do decreto 11.370, ele revogou um decreto anterior que pensava numa política nacional da educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. E aí, quando ele revoga esse decreto, em 21 de novembro, ele reafirma a política de 2008. Então, quando ele reafirma essa política, ela diz assim: estamos reafirmando também esse serviço da educação especial, que é esse AE, que o AE ele é reafirmado. E aí, nessa política, nesse plano de reafirmação e fortalecimento, ele possui 4 eixos. E esses 4 eixos, um deles é a ampliação e o fortalecimento do serviço do atendimento educacional especializado, que está presente nas escolas da rede municipal e estadual por meio da sala de recurso, certo? Pode passar, Ana. Então, eu trago a captura de tela, né, da cartilha que traz o texto, né, do fortalecimento dessa política de 2008, em que a professora passeia no corredor com 4 estudantes e ela serve de apoio para a locomoção. Pode passar. Então, Mariana, esse serviço que ele está sendo reafirmado, até uma das metas do Ministério da Educação é ampliar esse serviço do atendimento da educação especializado. Então, o que é que ele é, esse serviço, né? É um serviço que complementa ou suplementa o ensino comum, né? E tem um professor de AE. O professor, quem é esse professor do atendimento educacional especializado, né? Então, quais são as atribuições desse professor para atuar lá na sala de recurso? Esse professor, o AE vem por meio da sala de recurso nas escolas, e ele vem por meio da sala de recurso que tem um professor. Esse professor identifica, elabora, produz, organiza serviços. Ele também executa um plano de atendimento, né, com base na avaliação do estudante. Ele organiza quantos atendimentos ele vai fazer, se ele vai fazer se ele vai atender individual, se ele vai atender em grupo. E esse atendimento é no contraturno do ensino comum. Então, o estudante, em um turno, vai para a escola ter acesso ao ensino comum, e no contraturno, ele vai para o AEE no dia específico, de acordo com o cronograma organizado pela professora ou professor. Pode passar, Ana.
esse professor, ele não só produz alguns materiais, se necessário, mas também ele acompanha, né, a funcionalidade e a aplicação, né, desses recursos pedagógicos, tá? Também para ser usados na sala de aula regular, estabelece as parcerias com áreas intersetoriais, orienta professores e famílias e ensina a usar a tecnologia, né, assistiva, de forma que amplie as possibilidades funcionais dos estudantes. Pode passar. Então, a gente percebe que esse professor, e é uma das atribuições também, é que esse professor estabeleça a relação com o professor de sala de aula. Então, a gente percebe que dentro das atribuições desse professor, ele seja um articulador em que não se detém apenas os atendimentos individualizados, mas que ele também que ele parta desses atendimentos individualizados com o estudante, mas que ele estabeleça uma articulação e uma colaboração com toda a comunidade escolar, com a família do estudante, com os professores e principalmente com os professores do ensino comum. Pode passar, Ana. E aí, diante dessa atribuição desse professor de educação especial, desculpa, gente, dessas atribuições de professor do atendimento educacional especializado, a gente percebe a necessidade desse trabalho colaborativo, que o atendimento individualizado, ele não... O professor parte do atendimento individualizado, mas só com o estudante, as barreiras do ensino, elas estão presentes no ensino comum, que está lá na sala de aula. Então, existe essa necessidade de colaboração em que ouvir a família, ouvir a rede de apoio do estudante, ouvir os professores, para que esse professor ouvir e avaliar o estudante, para que esse professor ele possa intervir, né, planejar e intervir para a acessibilidade também no contexto escolar e da sala comum. E aí a gente se aproxima, né, desse trabalho colaborativo, desse trabalho em parceria, que é necessário um trabalho efetivo de práticas inclusivas, de práticas inclusivas, que eles são realizados dentro de sala de aula, né, de sala de aula comum, para toda a equipe e por toda a equipe da escola. Então, o ensino colaborativo, ele é um ensino organizado por 2 professores, um com conhecimento específico e um com conhecimento do ensino comum. Então, esses 2 professores, eles se juntam, né, e vão trabalhar em parceria, articulado, em prol da acessibilidade e da aprendizagem do estudante, certo? O ensino comum é para acessibilizar, digamos assim, os objetivos do ensino comum da sala de aula. E o AEE, ele é realizado na sala de recurso multifuncional, tá? Isso aqui, quando eu falei do AEE, falei da sala de recurso. E o ensino colaborativo, na sala de aula comum. Então, vocês guardem isso, tá? Pode passar, Ana Carla. Então, esse ensino colaborativo, Mendes diz assim, que ele é um modelo de trabalho promissor, né, em que esses 2 professores eles trabalham juntos. Requer esse planejamento, ele configura-se em que esses 2 professores eles estão envolvidos em prol de um objetivo só para aquele estudante. Então, não tem um professor, vamos trabalhar juntos, mas eu vou trabalhar para isso, você vai trabalhar para aquilo. Não, nós queremos o mesmo objetivo, vamos trabalhar juntos em prol do mesmo objetivo. Mas nós podemos dividir, né, responsabilidades no planejar. Então, nós vamos planejar e vamos dividir responsabilidades. Vamos avaliar no final juntos, né? E o que acontece? O estudante não só
Ai, gente, desculpa. Eles devem dividir a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino, dando ao grupo heterogêneo de estudantes com ou sem deficiência. Então, esses dois professores, eles planejam junto em prol de todos. E no planejamento, as especificidades dos estudantes que apresentam deficiência ou não, necessidades específicas de aprendizagem, eles estão contidos naquele planejamento, certo? Então, eles planejam em prol de todos, ok? Eles priorizam o trabalho em colaboração e eles dividem a responsabilidade. Pode passar, Ana. E aí é na força do trabalho colaborativo que se encontra a capacidade de unir as habilidades individuais dos educadores para promover o sentimento de interdependência positiva, desenvolver as habilidades de criação, de resolução de problemas. Então, o que é que acontece? Quando esses profissionais eles trabalham juntos nesse trabalho colaborativo, eles vão considerar as habilidades de cada um. Então, olha, eu tenho uma habilidade, o professor de ensino de física, de ensino de ciências, ele pode dizer assim, olha, nós vamos trabalhar tal objeto de conhecimento e eu tenho habilidade em desenhar, ou eu tenho muita propriedade nesse conhecimento. Aí o professor da educação especial, com conhecimento específico em educação especial, vai dizer, então, para trabalhar esse conhecimento, partindo da necessidade de tal estudante, eu poderia produzir tal um recurso. Aí ele vai dizer, então tá, então vamos produzir aqui. Então você fica com a produção de material didático, eu fico com a produção dos conhecimentos específicos. Ou vice-versa. Então, eles vão criar essa interdependência, esse sentido de interdependência positiva, porque não tem hierarquia de saber. Não tem, o professor da educação especial sabe mais e o professor do componente curricular sabe menos. O trabalho em parceria requer uma parceria não hierárquica de quem sabe mais e quem sabe menos, mas de uma parceria em que os saberes diferentes eles são considerados em prol daquele planejamento e planejar para todos, considerando a diversidade da turma, né? Acontece muito, aquela turma tem um perfil X, aquela turma tem um perfil Y. Tem as especificidades de comportamento de estudantes, mas no ensino colaborativo, a parceria é o planejamento para todos. Pode passar. E aí eu trago uma tirinha, né, em que diz assim: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? Quem já dizia isso era Paulo Freire. Então, é nessa perspectiva. Então, não há o professor de educação especial saber mais, nem o professor do componente curricular saber menos. Nos seus saberes diferentes e considerando as suas habilidades, eles trabalham juntos em prol da aprendizagem e do sucesso de todos os estudantes, certo? Pode passar. E tem alguns elementos, né, importantes para o trabalho colaborativo. Vamos trabalhar em parceria, pronto, eu vou com a minha colega e eu vou pegar quem eu mais me aproximo, né? Nós precisamos, no trabalho colaborativo, ensino colaborativo, nós precisamos considerar importante um elemento, a necessidade de conhecer a si mesmo. E aí eu retomo a nossa fala inicial, que a gente começou refletindo sobre a perspectiva inclusiva, sobre a necessidade de distinguir concepções, porque conhecer a si mesmo é também conhecer as nossas limitações enquanto professor, enquanto parte daquela equipe. Então, eu preciso conhecer, investir nesse autoconhecimento para que eu possa também revisitar as minhas concepções e saber que nós estamos em tempo todo reconstruindo e construindo aprendizagens. Então, se até um pouco momento eu sabia sobre isso, eu posso também desconstruir e construir novos conhecimentos sobre
outros conhecimentos. Então, assim, da mesma maneira que eu estou atuando no ensino de ciências, no ensino fundamental 2, e eu não me lembro mais de física, não me lembro mais de ciências, de experimento, de alguns conceitos, entender dessa minha limitação também. Então, é muito interessante a gente conhecer a si mesmo, tá? Também é interessante conhecer o estudante, partir do estudante, estar disponível a conhecer, a ouvir, a observar, a ter uma escuta atenta aos comportamentos também, porque são nossos estudantes que vão dizer quais são os conhecimentos que nós precisamos investir, né, para selecionar e investir para que eles possam avançar. São os estudantes que vão nos dizer quais são as metodologias educacionais, quais são as metodologias, as tecnologias assistivas. São os estudantes que vão nos dizer qual recurso que eu preciso produzir, planejar, em que perspectiva eu preciso planejar aquele recurso. E também é necessário conhecer o nosso ofício, né? O meu fazer docente, qual a minha função naquela comunidade escolar, o que o meu fazer? Eu sou professora de sala de recurso, então, quais são as minhas atribuições? Então, eu vou trabalhar apenas nessa perspectiva em que eu atendo esse estudante e fico sem me articular com os outros? Vamos lá, o meu ofício diz que eu preciso me articular com a comunidade. Agora, tão presente nos nossos contextos educacionais. Desculpa, eu vou parar. Qual o seu minicurso? Boa tarde. É a pergunta para a moça para resolver. Tá, desculpa, gente. Então, vamos lá. Conhecer esse ofício é interessante, o nosso, né? Porque é sabendo das nossas atribuições, sabendo do nosso fazer docente, que nós vamos construindo, ganhando firmeza, nos construindo como professores. Então, é interessante, nessa discussão tão presente das recomposições de aprendizagem, estar na nossa comunidade e com os nossos professores, atuando de uma maneira de compartilhar conhecimento, os termos da recomposição de aprendizagem, a necessidade de adaptação, de flexibilização, de acessibilidade nas atividades, de partir de um ponto em que os estudantes, partir do conhecimento dos estudantes, isso já é muito presente na formação dos professores de educação especial. Então, é uma grande oportunidade de que a gente possa compartilhar esse nosso ofício, compartilhar esse nosso saber com os professores de sala de aula comum, certo? Outro elemento importante do ensino colaborativo é o apoio da gestão, né? É muito imprescindível, porque quando nós falamos de professor, para professor, nós falamos em uma parceria sem hierarquia. E o apoio da gestão, ela respeita esse apoio, no entanto, ela vai fazer a gestão desse pessoal. Então, é necessário a gestão até para a organização da formação dos professores, né? De fazer valer alguns serviços, de atendimentos, de buscar outras articulações, né? Institucionais. Então, é imprescindível o apoio da gestão no trabalho, no ensino colaborativo. Então, conhecer a si mesmo, conhecer o estudante e conhecer o ofício. Pode passar, Ana Carla. E aí eu trago um poema que diz assim: quando penso que me conheço, o outro me mostra uma face desconhecida que me habita. Quando imagino conhecer o outro, descubro alojado nele minha face perdida e desconhecida. Pode passar, Ana. Quando eu e o outro nos encontramos, cada um se descortina, mesmo que eu não queira e mesmo que ele não queira. O desconhecido hospedado entre nós. Só um instantinho aqui para ver se eu consigo ler. Hospedado em nós nos desnuda,
né? Madalena Freire de 2019. Então, pode voltar lá. Então, sim, pode voltar, Ana. Então, quando eu me encontro com outro, né, ele me mostra elementos que eu ainda preciso, necessito desenvolver. Assim como ele entra em contato comigo, ele também vai demonstrar, vai perceber que necessita melhorar em outros aspectos. Então, o trabalhar em parceria é positivo nesse aspecto, porque os professores traz muitos pontos positivos para a transformação desse professor, desse docente. E estar atento a ouvir, disponível a ouvir o outro, nos diz muito do nosso posicionamento ético, político, né, de formação. Então, é muito interessante estar nesse lugar do trabalho do ensino colaborativo, porque a gente está à disposição. É necessário essa disponibilidade de querer trabalhar com o outro, de querer ouvir, de querer aprender. E querer aprender e trabalhar junto em prol de um objetivo único, que é o sucesso dos nossos estudantes. Pode passar. Pode passar. E o ensino colaborativo, ele também nos diz que apresenta condições necessárias, né? Ele tem a confiança, a necessidade de confiança. Eu preciso confiar no meu colega que vai trabalhar comigo, no saber que ele traz. E essa confiança, ela também vai além, né? De confiar, de que vou ouvir, de me colocar à disposição, de aprender junto, né? De que vamos trabalhar juntos. Então, é necessário de confiar no saber do outro, certo? De ter a habilidade de comunicação em grupo. Eu preciso, se me encontrando com outro, eu percebi que eu ainda tenho lacunas nesse processo de comunicação, ter uma comunicação mais positiva, não violenta, né? Nessa minha comunicação em grupo, conseguir me colocar o ponto de vista, dizer, olha, eu até entendo o seu ponto de vista, mas vamos pensar por essa outra perspectiva. Então, essa necessidade de comunicar, de realizar essa comunicação em grupo. Então, uma outra condição necessária para o trabalho, para o ensino colaborativo, é a resolução de conflitos e problemas. Então, de que esses professores estão disponíveis em trabalhar essas resoluções de conflitos e de problemas que vão surgindo, sejam ele com a família dos estudantes com deficiência, seja com os professores de componente curricular, seja com a comunidade, seja com a gestão escolar, certo? Então, esses conflitos no contexto escolar, eles vão emergir de qualquer instância, e eles estão o tempo todo emergindo, né? Aparecendo. E aí, outra condição necessária é o tempo de planejamento em comum, porque os conflitos, eles vão aparecer, mas a gente só consegue pensar sobre se a gente tem esse tempo de planejamento junto. E aí, uma das dificuldades do professor da sala de recurso é que ele trabalha no turno oposto do que o estudante está estudando. Mas nós já percebemos, é uma dificuldade, gente. Isso é um conflito, digamos assim. Mas com o tempo de planejamento, a gente pode pensar na possibilidade de outras formas de planejamento no horário em que eu atuo, para que a gente possa ir diminuindo esses conflitos e resolvendo, fazendo a resolução desses problemas. Então, a necessidade do planejar junto também é para isso, certo? E da flexibilidade. É muito necessária a flexibilidade. Do professor se colocar e dizer, olha, eu só consigo ir até aqui. Eu consigo ir um pouco mais. Como você é necessário ter esse autoconhecimento,
de você também se colocar para trabalhar com os diversos tipos e perfis de colegas de trabalhos distintos. Então, às vezes, você tem mais afinidade com um, e aí você consegue caminhar um pouquinho mais aqui, mas com o outro você não consegue tanto. E isso é com o tempo. Isso, esse planejamento ele é muito desafiador, muito desafiador. O planejamento com o professor de sala comum, ele é muito desafiador. Mas nós podemos também estar entrando em contato com a coordenação, né? A coordenação fazer a ponte, o gestor pedagógico fazer a ponte. Então, assim, nós temos N possibilidades. Nós precisamos ver aquele contexto, né? Sentar. Lembra daquele ditado assim, duas pessoas pensam mais que uma, três pessoas pensam mais que duas. Nesse sentido, de que, levando em consideração todas as nossas vivências e nos diferentes tipos e contextos educacionais que já passamos, quando nos juntamos para planejar, eu acredito que nós temos um grande leque de possibilidades, né, de resolver conflitos, porque cada um tem uma ideia. Eu passei por isso, olha, eu já passei por isso, já vivenciei isso. Vamos usar tal metodologia? Olha, nós temos um aplicativo aqui que a gente pode fazer isso. A gente tem um e-mail institucional que nos dá muitas possibilidades. Então, é pensar no objetivo que nós queremos, o conflito que nós temos, para que juntos possamos ir diminuindo essa dificuldade, né? E de maneira de se colocar flexível, né? De aceitar, respeitar, ouvir, respirar e entender que a importância de cada sujeito naquele contexto, certo? E de arriscar-se é muito importante, porque às vezes o medo fica nos limitando. Então, o medo de errar, não se tem uma receita. Às vezes as pessoas perguntam, e como é que eu ensino tal estudante e dar o perfil? Eu não consigo, eu preciso conhecer o estudante para saber. E aí a gente também não tem uma receita pronta também. A gente pode pensar num recurso maravilhoso e que sua aplicabilidade e o uso não vai ter tantos resultados. Então, é necessário arriscar-se, né? Deixar o medo de lado, né? Acreditar que juntos vamos fazer. Tá, produzimos, não deu certo, vamos repensar, vamos planejar. Deixar o medo de lado. O medo de errar não pode estar presente, né, nessa prática, porque nós precisamos arriscar o tempo todo, está tentando e nos disponibilizar. É difícil. Eu tenho um colega que ele tem um perfil tão desafiador para trabalhar. Vamos lá? Vamos tentar? Porque não deu com fulano, mas vai dar certo comigo, né? Então, nós precisamos ter essa flexibilidade e estar o tempo todo nos arriscando. Definição de papéis e responsabilidades. Então, é interessante, às vezes, quando nós falamos de professor de educação especial, professor de sala de recurso, e também os profissionais de apoio, né, os estagiários que estão dando esse apoio em sala de aula, às vezes as responsabilidades recaem dos estudantes com deficiência, recaem sobre esses profissionais, não é? E, na verdade, no ensino, nas práticas de ensino colaborativo, essa responsabilidade, elas são definidas, né? E nós dividimos. Você quer falar, Elaine? Fale, mulher, para eu não ficar aqui falando sozinha. Eu não estou conseguindo ler tudo, gente. Boa tarde, gente. Não, na realidade, assim, foi dito que a gente precisava só no final, né? Então eu. Desculpa, eu falando sozinha. Não, mas até é compreensível, mas é só para citar. Eu achei muito interessante quando você falou sobre esses desafios que a gente sente. Quando a gente vai para o documento, né, do atendimento do papel do professor para o aluno. Então, a gente percebe grandes desafios, exatamente por esse atendimento ser o horário oposto. Porque muitas vezes o professor trabalha em outra escola, por mais que ele tenha uma grande comunicação, né, com o professor, com a coordenação, mas eu acho muito interessante o olhar do professor
da sala de recursos do AE, né, do atendimento dentro da sala de aula comum. Então, assim, é um desafio enorme. É uma das coisas que a gente vem observando e trabalhando. Eu não sou professora do AE, mas tenho alunos e percebo, eu tenho essa dificuldade. Imagina o Isso. próprio professor, né, da sala de recursos. Isso. Uma coisa também que a gente pode pensar também, Elaine, é que essa parceria e essa colaboração do professor da sala de recurso, ela não é apenas para os estudantes do contraturno, entende? Então, o professor da sala de recurso, ele atua num turno, ele pode colaborar no momento de planejamento com aqueles professores do turno. Então, dentro do horário de atendimento dele, do horário que ele vai estar atendendo os estudantes do contraturno, ele pode considerar 1 hora, 50 minutos, para estar atendendo às demandas daqueles professores do turno em que ele trabalha. Então, a colaboração, as práticas de ensino colaborativo não são apenas para sugerir para os estudantes do contraturno, mas no turno, esse professor do AE, ele pode assumir esse protagonismo dessa coordenação, dessa articulação, digamos assim, dessa articulação do processo inclusivo na escola, entende? Então, que aí ele vai diminuir a distância. Então, assim, eu, professora da sala comum, a professora do outro turno é que atende meu colega, mas as minhas dúvidas podem estar sendo tiradas com a minha colega do turno, entende? Então, assim, essa perspectiva colaborativa, ela não está direcionada para os estudantes do contraturno, e sim para construir uma prática colaborativa no turno em que estamos atuando, certo? E aí, a gente voltando para as condições necessárias, a compatibilidade, né, ela é muito importante, porque às vezes eu tenho digamos assim, que eu tenho umas facilidades de trabalhar com um perfil de professor que é mais dinâmico, professor que usa muitos variados tipos de metodologia, e tenho mais dificuldade em trabalhar com outros colegas. É interessante iniciar esse processo com quem a gente tem essa compatibilidade. Ai, meu Deus, espera aí. Num contexto em que temos professores com apenas uma carga horária, é fundamental que o professor coloque seus conhecimentos e serviços para os professores do turno de atuação. Isso mesmo. E aí a gente não consegue, né? Até para dar mais funcionalidade a esse serviço. E temos essa habilidade de comunicação. Pegando um gancho nesse comentário, a habilidade de comunicação. Se a gente se detém apenas à sala de recurso com os atendimentos individualizados, nós ficamos separados. Aí, na hora do lanche, temos aquele momento de vivência, mas depois estamos separados, não é? E individualiza. Mas se a gente tem um momentinho de planejamento dentro da nossa carga horária, a gente traz mais funcionalidade, desenvolve nossas habilidades de comunicação com os colegas da sala de aula, do turno em que nós atuamos. Então, isso é muito necessário, desenvolver essas habilidades de comunicação, se inteirar com o grupo, né, e trazer mais funcionalidade. Às vezes, o professor de sala de aula regular tem 2 estudantes que ele precisa de ajuda para avaliar, para observar, e não é que ele não queira, às vezes ele tem dificuldade de compreender esse processo. E aí o professor de sala de aula pode estar indo lá, colega, esse momento o estudante não veio, eu posso te ajudar na observação? Então, estar disponível. E caso não exista, é preciso provocar o AE a construir esses momentos, pois o apoio do professor de sala de aula no momento do planejamento é imprescindível. Isso mesmo, é imprescindível que esse professor do AE e esse professor do componente do ensino comum ou do componente curricular, eles estejam juntos nesse momento de planejamento. Pode passar, gente. Pode passar, Ana.
os níveis de ensino, o ensino colaborativo, ele também tem os seus níveis, né, de colaboração. O que é que acontece muito? Às vezes, tem um professor que está com dificuldade de enxergar, de visualizar esse processo de inclusão, e diz assim, olha, o processo de inclusão, a inclusão não acontece. Não acontece, não acontece, não acontece. Mas nós vimos lá no início que nós estamos em processo. Processo. E nesse processo de inclusão, né, o nível de colaboração, às vezes, está no estágio inicial, porque os professores eles só se comunicam superficialmente. Então, ó, você faz isso, eu faço aquilo, meu objetivo é esse, eu vou trabalhar assim. Ok. Aí eles estão se comunicando. O segundo estágio de comprometimento. Então, existe a comunicação mais frequente, aberta, interativa, e que possibilita que eles construam os níveis de confiança necessários para a colaboração. Então, já tem. Eles vão construindo. E tem o estágio colaborativo, né? Que eles se comunicam, que interagem abertamente, sendo que a comunicação, né? Abertamente, né? O humor e o alto grau de conforto, eles já têm um conforto entre eles já se conhecem, já sabem quais as responsabilidades de dividir, né? E eles trabalham juntos em um complementa o outro. Aí o pessoal diz assim, basicamente a perspectiva da inclusão. O trabalho colaborativo aqui não acontece. Ele pode acontecer num nível inicial. E aí vamos trabalhando, traçando os objetivos para que a gente possa chegar lá no estágio colaborativo. Então, primeiro eu tenho esse estágio inicial, vou percebendo e planejando para esses níveis de comprometimento. Às vezes o estágio inicial é apenas a contratação do professor. Então, o pessoal diz assim, eu contratei, mas a perspectiva não é colaborativa. Tá, contratou. Então, vamos trabalhar para que esses profissionais percebam a necessidade de se conhecer, de conhecer o estudante, de conhecer o contexto em que ele trabalha, de trazer conhecimento. E aí, vamos evoluindo, avançando nesse estágio de colaboração. Certo? Pode passar. E aí, Mariana, pode voltar, Ana, volta, por favor. Por quê? Porque o que é que acontece? Nós temos o AE, nós falamos do AE, né, do atendimento educacional especializado. E aí, no AE, ele tem essa perspectiva de articulação, de colaboração. No entanto, como eu já bem mencionei, quando ele apenas é centrado na individualização do atendimento individual, as lacunas elas vão persistindo. Então, o estudante ele tem a carga horária dele ampliada e as dificuldades de aprendizagem elas vão persistindo no contexto de sala de aula. Entende? E é o trabalho colaborativo, digamos assim, as práticas de ensino colaborativo, de ensino, que vão diminuir essas práticas. Então, existe essa necessidade de que não apenas o professor do AE daquele turno, ele centre o seu horário completamente de atendimentos individualizados. Às vezes, a necessidade dele é de sentar para que ele vá tornando pouco a pouco, planejando com os professores no seu turno, para que ele vá tornando pouco a pouco o ensino daqueles estudantes do turno em que ele atua mais acessível. Então, ele pode ir sugerindo, vamos trabalhar aí com todos aqueles aspectos que nós já mencionamos. Nesse momento de planejamento, ele vai se colocando à disposição para pensar em metodologias, e eliminar as barreiras do ensino. Então, o maior objetivo do trabalho colaborativo é o sucesso dos estudantes. Trabalhar em colaboração para o sucesso dos estudantes. Mas aí, não no contraturno, para o contraturno, mas sim naquele momento de planejamento. E aí, pode passar, Ana Carla. E aí, Amanda Santana Gomes, ela realizou um estudo em 2022, né, no programa de pós-graduação em educação especial,
que investigou uma política pública de um município. E lá nessa política, né, o município de São Paulo instituiu uma política de 3 modalidades do AEE. Ela teve acesso a essa política e ela percebeu que o AEE era colaborativo, itinerante e o contraturno. Então, o nosso maior objetivo também nesta tarde era pensar e iniciar a reflexão desse AEE colaborativo, entende? Nessa perspectiva colaborativa, partir da individualidade, partir da necessidade do estudante, mas para que no contexto de sala de aula, esse estudante possa ter as barreiras do processo de ensino eliminadas, ou pouco a pouco eliminadas, né? Diminuir, dirimir essas barreiras. E aí, quando ela vai estudar na política de São Paulo, ela percebe que o AE colaborativo só é mencionado nessa política paulista, entende? Que nos outros municípios, o AE é no contraturno. O AE é no contraturno. E nesse município, tem esse termo AE colaborativo, só nesse município. E ela foi estudar, tá? Tem os resultados de pesquisa, mas eu não é apresentar o trabalho dela, mas trazer a reflexão partindo do trabalho dela. Pode passar, Ana. Então, o estudo sugere que a educação integral em tempo integral tende a ampliar a possibilidade do AEE, desde que considere outras maneiras de oferta de serviço, para além do AEE exclusivamente extraclasse em sala de aula de recurso multifuncional. Esse estudo dela foi numa escola de tempo integral que traz a reflexão se o AE é no contraturno e nas escolas de tempo integral, como é que ele vem acontecendo. E aí, de acordo com essas políticas que ela foi tendo acesso, ela percebeu esse termo, né, do AE, que lá acontecia esse AE no contraturno. Porque no AE de tempo integral não se tem como ampliar mais a oferta, né, de um serviço a mais, porque não se tem carga horária para isso. Então, esse atendimento necessita ser organizado no tempo de permanência do estudante na escola. E aí foi quando, né, chegou-se a reflexão. Só um tempinho, Daiane, senão eu perco meu raciocínio. Considerar essas outras maneiras da oferta. No entanto, a gente precisa atentar-se para os aspectos legais desses atendimentos. Entende? Pode passar, Ana. E aí o ensino colaborativo reverberou no desenvolvimento dos estudantes e de maior visibilidade ao professor do AE, pois antes da prática colaborativa, o professor do AE ficava invisibilizado na SRM, limitando aos seus atendimentos em contraturno, sem articular com as aulas de ensino regular, sem atentar-se sem se articular com essas aulas. Então, o que é que acontece? Antes, no contraturno, o professor ficava invisibilizado. Aquilo que eu mencionei, um exemplo anteriormente, em que o professor não circulava no seu turno e estava sempre na sala de recurso com os estudantes nesse atendimento individualizado. Nessa perspectiva colaborativa do AEE, em que o professor, no seu horário de planejamento, no seu horário de trabalho, ele organiza os momentos de planejamento, ele organiza os momentos para estar nos planejamentos com os professores, ele organiza os momentos de estar ouvindo as demandas da família, ele organiza os momentos de conversar com a gestão, e ele vai organizando tudo isso com base nas barreiras que os estudantes estão encontrando em sala de aula, dá mais visibilidade ao trabalho do professor, e além de dar visibilidade, tem alguém com o microfone aberto. E além de dar mais visibilidade ao trabalho, né, ele potencializa o processo de inclusão, porque às vezes pode ser compreendido, né? O professor da inclusão,
às vezes é o que eu escuto, tá, gente? Ah, professor da inclusão, vou encaminhar o estudante que está na minha sala, que está com bastante dificuldade. Aí eu disse, não, professor, eu só consigo atender os meninos do turno do outro turno. E aí eu perco a oportunidade de dialogar com aquele colega, de entender a concepção que ele tem, quais as barreiras que ele está encontrando no contexto educacional, que a gente pode pensar nesse trabalho em práticas de ensino colaborativo, de estar atuando junto, os dois, o professor de sala de regular com o professor de ensino comum, e dentro dessa articulação, né? Eu estou perdendo a oportunidade de conversar com esse colega porque eu estou em detrimento e dando importância apenas os trabalhos do atendimento individualizado, onde as minhas funções, as minhas atribuições enquanto professora da sala de recurso, ela requer toda essa articulação. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas tem alguma coisa que é fácil, né? Então, é desafiador o tempo todo. Mas quando estamos disponíveis, né? Trabalhando num só objetivo, nós conseguimos pensar, né, e arriscarmos, e o tempo todo está nos arriscando em parceria para pensar nessa promoção da inclusão no contexto escolar. Então, às vezes o pessoal diz assim, naquela escola não acontece inclusão, mas às vezes o atendimento educacional especializado chegou ano passado. Então, e as pessoas ficam querendo resultados de curto prazo, né? E não é um resultado, tem resultado de curto prazo, de médio e longo prazo, mas ficam pedindo e solicitando recursos de que seria longo prazo, mas para já. E aí, quando a gente vai ver, o AE chegou lá o ano passado, a professora ainda está no processo de identificação dos estudantes, entende? E aí, quando nós trabalhamos essa articulação no nosso turno, o processo de inclusão ele avança, ele tende a avançar, porque os professores eles já têm a quem recorrer. Eu não vou ficar esperando o planejamento da colega que vem da manhã, que encontrou um horário para planejar comigo, né? Eu vou encontrar aqui no meu turno, dentro desses horários possíveis, tentar atender também a clientela do meu turno. E foi isso que o estudo de Amanda verificou, que esse AEE, ele dá a visibilidade ao trabalho, né? E que ele não é só limitado aos atendimentos do contraturno. Pode passar, Ana Carla. Estabelecer o trabalho colaborativo proporcionou um grande avanço no sentido de dar maior visibilidade ao trabalho do professor do AEE. Isso foi uma professora que disse, tá, gente, que participou do evento, que participou do estudo, e torna a sua ação mais efetiva no apoio ao professor do ensino regular. Então, se eu não consigo me articular com o professor do outro turno, eu vou me articular com o professor desse turno, e eu posso compartilhar isso com a minha colega do AE do outro turno, entende? Então, tornar as ações dessa parceria com o professor do turno é possível também. O contraturno é para o estudante, né? O contraturno é para o estudante, mas a parceria, o perfil articulador é para o momento em que eu estou atuando, tá? Eu vou precisar entrar em articulação com outras instituições ou com outros profissionais no turno que eu estou atuando. Então, o desenvolvimento dos estudantes, a gente, digamos assim, se eu atendo 20 estudantes ou 15 estudantes no turno, eu consigo alcançar um maior número de estudantes, porque quando eu oriento o professor ele atende muito mais estudantes do que eu. Então, junta-se, soma-se, e isso avança no processo de inclusão. Pode passar, Ana. Eu acho que eu já estou chegando bem pertinho do fim. O AE colaborativo carrega ainda o aspectos de promotor da acessibilidade em todos os contextos. Gente, eu estou vendo só as mãozinhas levantadas, mas já já a gente conversa, tá? Tem tempo para a gente conversar. Então, promotor da acessibilidade em todos os contextos educativos das unidades escolares.
em que o professor do AEE realiza as articulações intersetoriais para a garantia dos processos de escolarização, tanto no acesso quanto na permanência. Então, evidenciando as ações colaborativas em prol dos estudantes, né, dos públicos. Então, assim, ele vai carregar, né, está dizendo, como resultado, promotor da acessibilidade em todo o contexto educativo da unidade, como eu bem mencionei na fala anterior. Então, nós conseguimos atuar no horário e conseguimos também atender os estudantes do contraturno, certo? Para que não só dê visibilidade. Olha, duas professoras atuando em parceria, tanto nos dois turnos, tanto em um turno quanto no outro, ganha todos os profissionais e todos os contextos educativos em que esses professores estiverem atuando. E o processo de inclusão avança também, porque nós temos muitos professores que dividem carga horária em outros contextos educacionais. Então, em escola A, eu tenho um professor de educação da sala de recurso, eu tenho um professor de sala de recurso, atuante, que trabalha nessa perspectiva colaborativa, em que ele está atuando no seu turno, em que ele atende os estudantes do contraturno, em que ele dá esse parecer, essa assessoria aos professores do turno que ele está atuando, mas que esse professor do ensino comum de ciências, na escola B, não tem AE. E aí, todo esse conhecimento do professor que ele está adquirindo na escola A, ele também pode compartilhar na escola B. Então, nós vamos crescendo, amadurecendo e evoluindo enquanto professores, docentes, em trabalhar junto e fazendo com que esse processo de inclusão ele perpasse também os muros e os contextos educativos em que nós trabalhamos. Então, trabalhar colaborativamente, todos os envolvidos da comunidade escolar, eles saem ganhando, certo? Pode passar, Ana. Estou vendo as mãozinhas levantadas. Gente, eu terminei em tempo recorde, porque eu falo muito. Mas, volta, Ana, pode voltar. Mas nós vamos abrir para perguntas e aí nós podemos retomar alguns assuntos. Diga. Ana, você pode ir iniciando as questões dos pontos. Eu não consegui ler. Eu vou lendo aqui alguns comentários, tá? Para a gente ir discutindo. Num contexto em que temos professores com apenas uma carga horária, é fundamental que o professor do AEE coloque seus conhecimentos a serviço dos professores do seu turno de atuação. Isso mesmo. É interessante que esse professor ele possa exercitar aquelas atribuições no seu turno. Isso a gente já falou bastante. E caso não exista, é preciso provocar o AE a construir esses momentos, pois o apoio ao professor de sala, isso. Às vezes o professor, eu passei tive uma experiência que eu trabalhei numa escola de tempo integral, né, no município de Natal, e estava lá como professora de AE. E aí o que acontecia às vezes? O professor do AE participava apenas do planejamento dele, da sexta-feira. Então, ele sentava com a coordenação, E aí, nós começamos a conversar com a coordenação para que a gente pudesse participar, para que fosse possível a gente participar dos outros planejamentos. Como isso não era uma prática estava iniciando, digamos assim, era uma prática inicial, no início a gente encontrou alguma resistência. Mas aí nós fomos trazendo nós fomos trazendo como sugestão a apreciação de um curta-metragem, entendeu? E aí iniciamos um curta com 10 minutos, aí passava o curta, a gente debatia sobre aquele curta, e conversava. E isso foi ampliando o nosso tempo, essas discussões, esse saber, o compartilhamento desse saber, os professores foram solicitando a presença da professora de sala de recursos nos planejamentos, para também solicitar
a produção de material didático, a sugestão de tecnologia assistiva para alguns estudantes. Então, pouco a pouco, esse tempo de planejamento, que era de 10 minutos, passou a ser 30 minutos, a gente sentava, depois passou a ser 1 hora, e houve também a necessidade de que, mesmo naquele momento com a coordenação, não contemplasse as dúvidas das colegas, a professora de sala de recurso, ela era convidada nos outros momentos de planejamento. Então, algo que era inicial foi provocado e a professora, e esse tempo foi ampliando. Então, não existe nenhuma barreira de que, se não tem esses momentos de planejamento com o professor do AE do seu turno, que você possa convidar o professor do componente curricular, ou, se você é professor do componente curricular, possa convidar a professora da sala de recursos. Isso por meio da coordenação, que pode gerir, né, esses horários, essa organização, o registro disso também e o compartilhamento desses trabalhos colaborativos, certo? Maria Núbia disse assim: realmente é imprescindível e muito importante esses momentos durante os planejamentos. A dificuldade está quando não colaboração por parte da gestão pedagógica, em facilitar esses momentos de planejamento na escola. Então, lembra que eu falei do processo, né? Tudo é um processo inicial, intermediário e de colaboração. Então, com muito jeitinho, colocando também, apresentando alguns documentos, conversando, né, no diálogo, de estar flexível, de um momento ceder, mas de outro momento insistir um pouco, de dar dar um passo para trás, para depois dar 2 para frente. Então, assim, é imprescindível o apoio da gestão pedagógica, mas isso nós vamos conseguindo com o diálogo, com a insistência, às vezes justificando por meio de alguns documentos, né? Mas eu acredito que isso não é muito difícil de construir, né? Até porque nós temos uma rede muito numa coerência, né? Nós temos uma coerência em que os coordenadores estão insistindo, estão disponíveis. Então, a gente acredita que está todo mundo disponível, né? E vamos conversar no diálogo, né? Não tem saber mais nem saber menos, é no diálogo que vamos construindo. É necessário traçar com empenho estratégias para que aconteça o AE colaborativo e registrar no PPP, e que anualmente seja refletido essas ações e estratégias. Muito pertinente, Elaine. Isso mesmo. Esse aspecto da colaboração, das práticas de ensino colaborativo, do serviço do AE, é interessante que eles estejam institucionalizados. E institucionalizados por meio dos documentos que nós temos, que é o regimento interno, a política pedagógica da escola, né? Quando o professor chega e conhece e passa a trabalhar numa escola, ele necessita ter acesso às concepções de ensino, da proposta que aquela escola tem. Então, se lá está escrito, e também no todo desse documento, que está institucionalizado esse serviço da educação especial, do atendimento educacional especializado, e essa colaboração, né, os aspectos não só do atendimento, mas as necessidades e os aspectos do ensino colaborativo estão lá no PPP, isso tende a que as coisas aconteçam, né, com mais, digamos assim, com menos desafios, até porque está na proposta. E lembra da necessidade de revisitar as concepções e de conversar, em que esse PPP também esteja condizente com a realidade daquela comunidade, né? Então, é muito interessante que esse serviço esteja institucionalizado. E essa perspectiva colaborativa, né, desse AEE, não apenas dessa atuação do professor no contraturno, mas que ele possa também, o PPP também possa contemplar essa perspectiva da colaboração. Exatamente, Elaine, é uma prática. Essas práticas devem ser colaborativas e articuladas por todos da escola. Isso mesmo, todos da escola. E isso, os professores de AE também
podem utilizar dos momentos de formação continuadas, formação em serviço, né, nas escolas. Então, as jornadas pedagógicas também. Os professores de componentes curriculares que estiverem aqui também podem solicitar à gestão: olha, nós estamos com dúvidas sobre o processo de inclusão, sobre o serviço do atendimento educacional especializado. Vamos convidar algum professor, o professor do AEE, ou então vamos organizar uma formação continuada nessa perspectiva na escola, entende? Então, todos, né, do espaço da escola devem se empenhar nesse processo e buscar por esse conhecimento, buscar estar disponível para esse trabalho, né? Lembra que é um dos aspectos imprescindíveis para o trabalho colaborativo é estar disponível. Eu não posso trabalhar colaborativamente com quem não quer, né? E nem posso obrigar a trabalhar colaborativamente, não posso. Mas é necessário também ir conversando, né? Para que as pessoas entendam da importância disso. E é interessante que quando o processo formativo ele chega na escola e para todos, né? Nós não atribuímos apenas a responsabilidade do processo de inclusão escolar apenas ao professor da sala de recurso do AEE, né? Então, é responsabilidade de todos, né? Vamos dividir a responsabilidade, porque trabalhar colaborativamente e nessa perspectiva para o sucesso dos estudantes é uma necessidade de todos. Importante é que os professores entendam o papel do AEE e que esse serviço está disponível no espaço escolar para apoiar o professor de sala de aula nas ações pedagógicas e ampliar interlocuções dentro da escola. Isso mesmo, o professor do AE está disponível, né, esse serviço, né? Então, às vezes a escola, digamos assim, não percebeu que tem um profissional que rapidinho produz um material. Na sala de recurso, ele tem um material que pode utilizar de várias maneiras, ou então construído numa perspectiva do desenho universal, que ele pode ser utilizado na sala regular para todos os estudantes. Então, isso ainda não foi perceptível a todos, não é? Então, é interessante entender que o espaço da sala de recurso não é apenas para os estudantes do contraturno. A sala, né, com aqueles materiais e com a professora, ela também está disponível para todos, né? Esse serviço está, esse apoio está para todos. Há uma grande necessidade da presença do professor do AE no âmbito escolar, na educação infantil também, não somente no fundamental. Isso mesmo. Como eu mencionei no início, né, como já mencionamos, o AE ele perpassa como serviço da educação especial, e a educação especial é uma modalidade, então o AE ele está em todas as etapas e níveis de ensino. Então, ele é imprescindível também para a educação infantil. Certo? Como Elaine aponta, os serviços e seu desdobramento devem estar previstos no PPP. Isso mesmo. Boa tarde. Vou ter que sair às 3, pois tem um compromisso, mas não. Ok. Prever o serviço no PPP favorece o alinhamento das práticas, uma vez que estará representada as concepções dos professores. Isso mesmo, nós mencionamos aqui. Gente, eu sei que Estela Medeiros é um que está, mas tem mais gente aí com a mão levantada. Vamos abrir as câmeras. Nós já lemos os comentários, terminamos nossa explanação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos lá conversar sobre. Ficou alguma dúvida? Estela? Boa tarde. Boa Me tarde. chamo Estela. Eu escutando aqui sua fala e refletindo sobre, né? Porque a nossa prática enquanto professor, a educação em si, ela já é pertinente e inerente a esse trabalho colaborativo, né? Humano. Então,
quando eu tomo a decisão de trabalhar com a educação, automaticamente eu já tenho que me colocar disponível para isso, né? Então, esse trabalho, esse atendimento especializado, ele começa em cada profissional que assume o seu fazer pedagógico, né? É que nem aquela questão de dizer assim, vamos fazer um trabalho humanizado. Poxa, todos nós somos humanos. Isso está em nós. Agora, basta que a gente trabalhe isso, né, dentro das nossas escolas, do nosso CMEI. Eu sou professora de educação infantil e trago esse olhar para poder ajudar. Nós não temos uma pessoa, né, um profissional especializado, mas nós nos juntamos, né, lá nós temos esse cuidado, nos juntamos enquanto professoras para uma ajudar a outra, e senta e conversa e debate. A sua estratégia deu certo? Deu. Ah, vou ver se dá certo para mim, né? Embora a gente saiba que cada criança, é individualizado, né? É Isso, específico, Estela. cada um tem a sua especificidade. Mas às vezes a estratégia é tão boa, então vou tentar. É aquele arriscar-se que O você falou. arriscar-se, isso mesmo. Arriscar, vamos arriscar para ver se dá certo? Para você deu certo, eu vou tentar ver se consigo fazer na minha, e assim nós vamos nos ajudando. É esse trabalho colaborativo de verdade. Obrigada demais por essa reflexão. Isso, Estela, eu fico muito feliz, mas nem sempre todas as formações iniciais ela tem essa perspectiva de nos construir enquanto docentes que vamos trabalhar em colaboração, entende? Em alguns contextos escolares, nós encontramos alguns docentes que, que têm essa dificuldade de trabalhar em grupo, de trabalhar em dupla. E aí é quando a gente utiliza daqueles aspectos necessários do trabalho para ter consciência disso e partir do nível inicial para o nível de colaboração. Então, por isso que é imprescindível o conhecer a mim, conhecer o colega, de ter esse autoconhecimento do todo. Eu preciso parar um pouco, né? O que é que eu estou escutando sobre o processo inclusivo? O que eu estou vendo? Será que o que eu escuto está condizendo com o que eu estou vendo? E isso está dizendo sobre as práticas dos professores? Então, o que eu posso colaborar e atuar para planejar uma articulação? Então, é necessário que esse professor, sim, do AE, esteja nessa perspectiva. Na maioria das vezes, são professores licenciados em pedagogia, que encontram dificuldades em atuar com profissionais que tenham essa rigidez, digamos que metodológica, que gostam de trabalhar só. E aí nós vamos mostrando resultados desse trabalho e, pouco a pouco, conseguindo construir, né? E não vamos esquecer. Só compartilhando um pouco, eu comecei a trabalhar numa experiência de trabalho colaborativo, numa prática docente colaborativa, em que eu trabalhava com 13 docentes. E nesses 13, poucos estavam disponíveis a me ouvir. E aí eu escrevi uma carta, né, para me apresentar, já que não tinha tempo de planejamento. Aí eu escrevi uma carta me apresentando, olha, eu sou a professora, tal, 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 tal. Vamos marcar, me manda assim, ó, meu e-mail, meu WhatsApp também, respondo por WhatsApp, tal, tal, tal. Fui me colocando disponível. Fui conversando. Dos 13, apenas 5 me responderam e se colocaram à disposição a trabalhar comigo. Eu disse, ok, você foi só o primeiro bimestre, né? Depois eu fui traçando as práticas de trabalho, de planejar no meu turno. Ah, sabia o horário dele, eu ia para lá. Ô, professor, aí ficava lá sentada. A gente vai trabalhar, vai tendo as estratégias. Então, assim, no final, eu consegui um maior número do que 5. Entende? Isso foi no primeiro bimestre da minha atuação na escola. Assim que eu cheguei, 5 de 13, nós podemos dizer que isso foi um trabalho inicial, um estágio inicial, a professora foi contratada e estava lá. E iniciou. No final,
antes de fechar o ciclo nessa instituição e ir para outra, nós já estávamos sendo convidadas a participar das jornadas pedagógicas, que antes só tinha 1 hora, mas que ampliou, porque queriam conhecer todos os estudantes. E aí nós vamos elaborando todas as estratégias, compartilhando o fotograma dos estudantes, e aí eles tinham dúvida, e iam melhorando. Ó, esse fotograma aqui, olha, Mariana, eu dou aula em 20 turmas, eu não consigo gravar o nome de todos os estudantes. Você se incomoda de colocar a foto? Ok, eu vou colocar a foto, professor. Agora, colocando lá embaixo, olha, não tem, né, não podemos divulgar isso, nem compartilhar esse documento. Então, assim, não são todos que estão disponíveis. Deveria ser bem já nato do ser humano. Ah, eu preciso do outro, né? Mas ele me dá, quando eu me encontro com ele me mostra uma face minha que eu não conhecia. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se reconhecer no outro, né? E aí vai dificultando. Alguns têm, né? Estão disponíveis de acordo com sua formação inicial também, mas outros nem tanto. E aí, essa flexibilidade, essa compatibilidade, nós vamos pensando nesses aspectos de conseguir esses aspectos no meio que nós estamos, né? Não só atuando em prol dos estudantes do contraturno, mas atuando naquele turno. Então, nós vamos de pouquinho em pouquinho construindo e só não podemos desistir. Mais alguém? Tem professor de AE aqui na sala? Lari? Estão perguntando pela frequência, nós vamos colocar agora, porque na orientação era colocar 1 hora antes do término da aula. Micheline. Quer falar? Obrigada, Estela. Eu só queria lembrar. Maria Núbia. Eu só queria falar assim que não dá para pensar nesse trabalho colaborativo se nós estivermos pensando na prática daquela fábrica que está distante a perspectiva inclusiva. Então, considerar as especificidades dos estudantes requer ter essa perspectiva de que a diferença, de que a deficiência, como característica humana, longe de uma perspectiva biomédica, né, da incapacidade, daquele que o estudante tem um laudo, ele é incapaz. Não, mas de conhecer o nosso estudante, que mesmo diante da sua condição, ele é um sujeito de direitos, possibilidades de aprendizagem, não é? Então, considerar isso é imprescindível para o trabalho colaborativo. E aí, quando a gente percebe que os nossos colegas do contexto educativo, eles estão pensando numa prática que destoa dessa, a gente precisa levar conhecimento para a escola para que esse processo formativo e informativo ele possa crescer na instituição, certo? Eu estou olhando aqui e eu vi que, assim, não é porque nós estamos no paradigma da inclusão que não tenham concepções excludentes da segregação no nosso contexto. E saber disso é imprescindível para a nossa prática e o melhoramento das nossas ações. Gente, eu estou à disposição, ninguém tem dúvida, está todo mundo sabido. Alguém tem algo a perguntar a Mariana sobre esse trabalho colaborativo? Foi fantástico, Mariana, porque uma das ações, eu diria uma das mais importantes, né, porque o nosso trabalho é de articulador dentro da escola, né? Esse trabalho inclusivo, ele só acontece se a gente souber articular com as famílias, com os gestores, com os nossos professores, com toda a equipe técnica e profissional dentro da escola, porque a nossa orientação ela passa desde uma orientação estagiária, alguém da portaria, alguém da higienização,
todos os âmbitos da escola, ela é importante para que essa escola seja realmente inclusiva. Como é que eu vou receber esse aluno? Quais são as estratégias de trabalho? O que é significativo para esses estudantes, não é? E isso só vai ocorrer, não é se vê o professor do AE como um especialista. Pronto, chegou o especialista, agora está resolvido o problema da inclusão dentro do espaço escolar. E não é assim, vai haver muitas dificuldades, muitas coisas que vão acontecendo, como a professora disse, cada aluno, cada sujeito é único. Então, eu preciso aprender sobre esse estudante, eu preciso reconhecer quais são as especificidades dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, como é o facilitador da aprendizagem dele. E esse professor do AE, porque ele faz esse trabalho do contraturno, ele tem mais tempo com essa criança, que ele vai percebendo algumas coisas, seja numa mediação com jogo ou com materiais de acessibilidade, ele precisa fazer essa troca daquilo que ele vê na sala de recursos com o professor da sala de aula. E o professor da sala de aula precisa estar aberto para esse diálogo. Não é um diálogo de cobrança, né? Como você bem explicou nesse trabalho colaborativo. É um diálogo onde todos vão construir algo em prol dos estudantes daquela turma, e não só em prol até do aluno com deficiência, da turma. Né? O que eu vou pensar para aquela turma, para que ela seja inclusiva, para que esses alunos avancem, para que o meu aluno, com essas especificidades, possa participar de tudo, sem que seja excluído, o que eu vou precisar adaptar, o que eu vou precisar alinhar, para que ele participe de todas as etapas. Né? A professora da educação infantil estava falando aí, o momento da roda, o momento da caixa de areia, os espaços que tem na educação infantil, né? Para a gente explorar. Então, é essa troca, que é esse trabalho que o professor do AE faz. Olha, eu estou vendo, eu conheci algo desse estudante, né? Eu conversei com a família, descobri algo, eu conversei com os especialistas que atendem esse aluno. Às vezes o professor não tem tempo, né, de procurar o fisioterapeuta, de procurar o psicólogo que atende o aluno, e às vezes o professor do AE consegue fazer essa articulação melhor. E é ele quem vai passar para o professor. Então, precisa a gente ter essa abertura. O professor do AE, ele é um colaborador. Isso, e tem um aspecto bem interessante. Às vezes o professor que está no ensino comum, na sala de aula regular, e aí ele está com aquele número maior de estudantes, e ele diz assim, tal estudante não faz nada, ele não diz nada, eu não sei nada, eu ainda não consigo falar com ele. Aí a professora do AE pode chegar para ele e dizer, vamos fazer o seguinte, deixa eu observar um dia, deixa eu tirar um momento para entrar na sua sala para observar. Vamos organizar aqui essa observação. Eu não vou chegar lá e vou ficar sentada. Mas vamos propor uma atividade nós duas, aqui, nós duas ou nós dois. Nós vamos propor uma atividade e observe. Depois a gente senta e eu lhe digo o que eu observei. Porque às vezes o professor está tão naquela nuvem de dificuldade que ele não enxerga as possibilidades do estudante. Mas não é em dificuldade, é por causa do contexto mesmo, que é desafiador. Então, quando a gente diz assim, faça a adaptação do estudante, o professor do ensino comum faz. Mas esse professor nunca fez uma atividade acessível. E aí, vamos sentar aqui, eu vou te mostrar. Você faz assim, esse aqui você pode fazer esse. E aí, vamos colaborando naquele processo, que aí ele diz assim, não, agora eu já sei, eu faço daquele jeito. Olha, daquele jeito eu já fiz, surtiu efeito. Vou mudar. E aí a gente se coloca nessa parceria mesmo, não no julgamento, de dizer que ele não sabe, que ele está com dificuldade, mas sim dizer, deixa eu lhe ajudar, eu vou lá, eu olho por você, e aí você me diz se é isso mesmo. Se não. E nessa troca, aí a gente vai conseguindo diminuir as barreiras e pensando nesse sucesso do estudante, né? Quanto mais barreiras a gente diminuir, né, mais aprendizagem a gente consegue. Lidiane levantou a mão. Lidiane, pode falar, Lidiane. Olá, boa tarde. Dá para ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Eu fiquei com a dúvida, Mariana, em relação a como é que você articula esse momento com o professor. Vamos lá. Você atende... Eu estou inscrita no concurso do município AEE, por isso que eu entrei nesse minicurso. Já quer entrar sabendo, né, Lidiane? Profetizando a vaga. Vamos lá. Porque, assim, o professor do AE, ele vai atender o aluno do contraturno. Sei. Mas, infelizmente, nem sempre a gente tem como sentar com o professor da sala regular.
Exemplo, Do suponhamos estudante, né? Que atende o estudante, né? Isso, vamos lá. Tá. Eu sou professora da manhã, você é a professora do AE da tarde, você vai receber o meu aluno. Mas eu, de tarde, Mariana, eu trabalho no outro canto. E aí eu acabo me socorrendo da professora do AE do meu turno. Isso. Porém, o atendimento tem que ser com você. Então, às vezes eu acho, Mariana, que fica tão atropelado e eu tenho muita preocupação sobre isso, de como é que vai haver essa articulação do estagiário com o professor, do contraturno. Gente, é uma loucura. E se você, que é a professora dele, não puder ir de manhã sentar comigo, eu não posso ir com você de tarde, eu fico muito preocupada com isso. As correrias e os atropelos. Vamos lá, Lidiane. O que a gente... Selma, deixa eu só responder, Lidiane, tá? Selma, de cada vez. Vamos lá ver se você me entende. O AE é um serviço que amplia a carga horária do estudante, tá? Mas isso não impede, e você vai receber o estudante, mas isso não impede de que esse trabalho colaborativo que você desenvolve no seu turno seja feito, certo? Você atende individualmente o estudante no contraturno, você vai atender o menino do outro turno. Mas o que a gente está querendo trazer é pensar nas suas atribuições no seu turno também. E você não se limitar apenas ao atendimento do estudante. Porque o que acontece às vezes? Você não vai se articular com os estagiários do contraturno. Porque você não vai conseguir, você vai estar em outro canto. Você até pode fazer isso por meio da sua colega do AE, por meio da coordenação, isso é possível, tá? Mas a gente está chamando o aspecto desse AE colaborativo, mas para que você possa tornar visível as suas ações também no seu turno, mas que a parceria com o professor seja feita, a construção do PEI, né? Muito bem, Elaine. A construção do PEI no turno com os professores do seu turno. E o PAEE pode ser o registro que a professora vai utilizar para trabalhar no turno que você não está. Mas no turno que você está na escola, você possa atuar colaborativamente. Vocês me entendem? Então, tem muitos instrumentos para além do outro turno. Então, você atende o estudante individual, ele vai lhe dizer quais são as barreiras, o estudante, os recursos que ele vai necessitar ali na sala e você faz o registro e compartilha, organiza essa maneira de compartilhamento. Mas você precisa também se articular no seu turno para promover esse processo de inclusão, de tornar visível as ações do AE e não segmentar. Ah, não, o AE só trabalha o menino do contraturno, então pronto. Olha, o que é que acontece às vezes? O AE, ele é facultativo, né? Então, possa ser que algum estudante, para o estudante, tá, gente? Eu não completei a palavra. Possa ser que algum estudante, ele tenha um número de terapias muito alto, assim, e que comprometa a carga horária e ele não vá para o AE. E aí, aquele tempo que você tem no seu turno, em que você estaria atendendo o estudante, você pode envolver outras atividades. Envolver a atividade do planejamento com os professores do turno, entende? Então, assim, essa perspectiva da colaboração é interessante para que você torne visíveis as suas ações ali, mas que é necessário também o atendimento ao estudante que vem no contraturno. Vocês entenderam, gente? Lidiana entendeu. Quem mais entendeu? De Selma. Ana Maria. Ana Maria, muito bem. Ana Maria entendeu que botou até demais. Jaqueline. Então, é isso, gente. É trazer essa perspectiva do ensino colaborativo, essas atribuições, os níveis, isso tudo que a gente aprendeu, os aspectos para essa ação noturno, tá? Mas que isso não dispensa que no seu turno você também atenda os estudantes individuais, ok? Isso, só para complementar aqui a fala de Mariana, aqui no município de Natal, a gente sempre orienta os professores do AE que eles tirem, pelo menos, dentro do seu atendimento, já que eles trabalham cerca de 4 horas corrida, que eles tirem cerca de 1 hora para um momento do planejamento.
e, claro, vai ficar a cargo de qualquer escola, se vai ser no início, se vai ser depois do intervalo, se vai ser no momento final, isso aí vai depender da demanda do professor do AE, da demanda do coordenador pedagógico com relação ao planejamento que ele realiza com os professores e também do próprio professor, né? Então, isso tudo é dialogado e compartilhado com a escola. Qual seria o melhor momento desse professor do AE fazer essas intervenções, fazer essa troca? Tem colegas que fazem isso quinzenalmente, tem colegas que conseguem fazer semanalmente, e aí até os alunos, mas eu atendo o aluno do contraturno e eu não trabalho, eu trabalho à tarde, atendo os professores da tarde e os da manhã, que não tem professor do AE. Aí se dá um jeito da gente, com a tecnologia, como Mariana disse, conversando com o coordenador, dando algumas orientações. Hoje em dia, com a tecnologia, com o WhatsApp, a gente pode estar mandando algumas situações do que a gente vivencia no nosso atendimento para o professor da sala de aula, e o professor também pode estar compartilhando algumas coisas com o professor do AE. Olha, eu tentei tal coisa na minha sala, não funcionou, usei aquele recurso que você falou, mas não deu certo. Então, vão criando estratégias e, claro, o professor do AE vai dando devolutivos. Ele não está lá presencialmente naquele turno, mas não quer dizer que ele não possa estar colaborando com esse colega, né? Saiu aqui, Mariana, um comentário sobre a questão do PEI, né? O PEI no município de Natal foi implantado no ano passado. Se você puder falar um pouquinho desse trabalho colaborativo na perspectiva da construção do PEI. Então, eu posso até dizer propriedade, tá, gente? Assim, eu estou em sala de recurso, e aí, o que aconteceu? Os professores dizem assim, é mais trabalho para a gente. E eu disse assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer né? Vamos fazer um. E aí eu organizei o documento de maneira que ele ficou as características do estudante, e embaixo eu fui colocando cada componente embaixo, né? Foi seguindo os componentes. E aí eu disse, olha, você não vai fazer só, porque eu compartilhei no Drive, né? Aí compartilhamos no Drive, e aí todo mundo foi fazendo o seguinte, o de português vai fazer. Aí digamos assim, que o de física dizia, então eu vou fazer. O de física não, o de língua portuguesa, porque eu planejava com os dois de língua portuguesa. Aí um dizia assim, vixe, vai ficar muito difícil. Aí a outra dizia assim, não, quando eu fizer o meu, você vai ver que não é tão difícil. E aí você faz o seu. Então eu disse, que coisa boa, vou compartilhar, e aí a gente vai fazendo. Agora sim, gente, vou bem realista, tá? Nós iniciamos essa atividade. Porque eu cheguei já no meio do ano. Então, nós iniciamos no terceiro bimestre. E aí foi aquele processo de final de ano que a gente não conseguiu concluir. Mas eles já sentaram, já ouviram. Uns disseram assim, não, eu já trabalho em tal escola, então eu já posso fazer assim. E aí todo mundo foi fazendo, porque a gente colabora nesse momento de planejamento. Nós vamos, nesse planejamento, colaborando, dando... a partir de conhecer os estudantes, nós vamos colaborando com o que os professores vão dizendo. O PEI, que é o planejamento individualizado, ele pode nos ajudar muito nessa parceria de colaboração, tá? Alguns vão dizer, não, deixa isso que você faz. Eu digo, não, vai ser assim, eu posso até fazer eu digo, eu posso até fazer mas para que a gente possa servir de modelo, e aí a gente vai conversando, porque sozinha eu não vou conseguir fazer. Tem conhecimentos específicos que não são inerentes à minha prática, né, da professora de sala de recurso, e aí nós podemos atuar nisso, tanto o PEI, né, que o professor da sala de ensino comum faz, como o PAEE, que é elaborado pela professora de sala de recurso, podem ser utilizados para serem compartilhados com todos, né? E aí eu não sei se eu contemplo, Ana, na questão do PEI, mas eu queria trazer um exemplo do aspecto colaborativo no turno. Olha o que acontece. Chega um estudante na escola que está um tempo sem frequentar o contexto escolar, ele chegou, ele tem um estagiário lá, ele vai para a escola, mas ele vem apresentando alguns comportamentos desafiadores, e a escola não consegue lidar com aquela situação. A escola, que eu digo, no entanto, assim, o professor diz, o menino não dá certo aqui, e é aquele movimento na instituição. Mas se a professora tiver com o tempo dela todinho preenchido no atendimento individualizado,
aquela perspectiva, aquela possibilidade de intervenção, de avanço, de levar conhecimento, de formação, porque também é um momento formativo, se perde. E aí todo mundo vai dizer, o processo de inclusão não acontece. Olha, o estudante veio, não deu certo, teve que voltar para casa. Mas o professor do AE está ali, tá, então amanhã eu vou olhar aqui meu horário e eu consigo recebê-lo, ver quais são, fazer a recepção, encaminhá-lo até a sala. Vamos organizar aqui as nossas responsabilidades. E aí vamos organizando as responsabilidades. E ali vai se construindo o processo de escolaridade daquele estudante por meio da professora que está no turno. Mas se ela ficar na sala apenas com atendimento individualizado, nós reforçamos algumas falas e outras concepções excludentes no contexto escolar em alguns momentos. Então, entende da importância, às vezes, a dificuldade está no turno e a gente está necessitando de se segmentando, apenas atendendo os estudantes do contraturno. Então, eu não sei se me fiz ser entendida, mas eu acredito que sim, que o pessoal fez assim. Mas é isso, é para pensar nesse AE colaborativo por meio do exercício das práticas desse ensino colaborativo no turno de atuação. Porque o professor da sala de recurso, ele é ser profissional, que tem conhecimento específico da área da educação especial e que vai atuar com um professor que tem o conhecimento específico do ensino comum. Então, quando dois profissionais dessa maneira atuam juntos, né, com o mesmo objetivo, isso se configura num ensino colaborativo, certo? E aí vocês vão pensando em todas essas maneiras e esse perfil desse profissional para atuar dessa maneira. Colocaram aqui que acharam o modelo do PEI extenso, né? Na verdade, primeira coisa, o PEI não é para todo estudante com deficiência. O PEI é importante que os professores tenham esse conhecimento, é para aquele aluno que está com dificuldade. Eu já tentei trabalhar na perspectiva do desenho universal, já tentei adaptar várias questões na minha sala, seja em recursos, seja na oralidade, nas atividades, na proposta de trabalho, e esse aluno, ainda assim, ele tem umas especificidades que não acompanham, então eu vou precisar fazer um plano de atendimento individualizado. Algumas questões ele não consegue acompanhar, mesmo adaptando, adequando algumas situações de sala de aula, ele não consegue. Então, tem coisas específicas que eu preciso fazer para ele, então eu vou fazer o PEI. E aí, o PEI nada mais é do que o planejamento que vai entrar nas diversas disciplinas, português, matemática, ensino da ciência. Então, cada área dessa, o que vai ser necessário para esse estudante aprender, lembrando lá da BNCC, quais são as habilidades necessárias para esse aluno, como é que eu vou fazer, levando em consideração as especificidades que esse estudante apresenta, para que ele venha apreender. Então, aquilo que você já faz no seu planejamento lá para a língua portuguesa, para a matemática, a diferença é que eu vou pegar aqueles conteúdos e vou adequar para a situação daquele aluno. Não é um trabalho a mais. É por isso que Mariana está sempre falando nesse trabalho colaborativo, porque seja um recurso, seja uma adequação, esse aluno não fica muito tempo de sala de aula, como é que nós vamos poder orientar o estagiário, aproveitar os espaços da escola, enquanto os outros ficam o tempo todo na sala, mas ele tem uma necessidade de se retirar da sala. Então, o que precisa ser pensado a nível de conteúdo, de estratégias de aprendizagem, para ele utilizar os diferentes espaços da escola, tendo em vista que há essa necessidade de se retirar daquele local do espaço sala de aula e para outros locais. Então, o PEI prevê todas essas questões, né? Então, em termos de ser extenso, eu diria assim que é algo só pensado para aquele aluno. Claro que vai ter, como para todos os estudantes, o processo de avaliação, né? O desenvolvimento, como é que eu vou tratar dessas etapas, né? Do processo de aprendizagem, mas nada mais é do que o planejamento que eu já tinha feito para a minha turma, com algumas adequações para atender a esse estudante que tem umas especificidades.
Por exemplo, se eu vou trabalhar uma questão da... Eu estou até me metendo aqui, desculpa. Não, Ana, pode ficar à Na vontade. questão da oralidade. Meu aluno não é oralizado, ele vai precisar usar uma prancha de comunicação. Então, eu vou ter que pensar numa proposta de trabalho sobre linguagem, né? de trabalho da língua portuguesa, um pouco diferenciada. Enquanto meus alunos já estão produzindo, eu vou trabalhar a questão oral, eu vou trabalhar a questão da oralidade de uma outra forma, na perspectiva lá onde eu vou usar os recursos da prancha de comunicação, onde esse aluno vai utilizar-se para se comunicar. Então, é uma coisa específica da necessidade daquele estudante, né? Então, não sei em que sentido a pessoa colocou que o modelo é extenso, ela pudesse especificar melhor para a gente, né? Até porque eu confesso que é um dos modelos que eu mais me simpatizo, porque ele tem a identificação dos estudantes, né? Considera as especificidades dos estudantes, então ele traz essa apresentação de quem é esse estudante. Então, o professor do componente, porque também o PEI é elaborado por muitas pessoas, digamos assim, né? Todo mundo vai fazendo um pouquinho, né? Lembra da responsabilidade, né? Então, cada um vai fazendo um pouquinho, e aí o que é que acontece? Quando um professor ele encontra aquela identificação dos estudantes em que tem as necessidades específicas, mas apresenta as potencialidades dele, o professor já encontra o que planejar, né? Diante dos objetivos que ele tem para a turma, daquele perfil do estudante, ele consegue planejar para aquele estudante que necessita, né? Então, assim, eu não percebo muito extenso nesse sentido, mas quando se junta as áreas do conhecimento e os componentes curriculares todos, dependendo do nível de ensino, possa ser que ele fique extenso, sim. No entanto, eu acredito que é necessário essa apresentação do estudante, quais os serviços que ele dispõe, e para depois a gente entrar nessa parte do currículo mais funcional para o estudante, certo? Mariana, a gente vai precisar fechar, né, por causa do tempo. Então, só com 2 comentários para a gente fechar, né, e fazer as considerações finais. Né? Elaine colocou eu acredito que é com relação ao PEI, está com... Pronto, eu poderia falar agora, sinalizar em relação à pergunta que você fez. Pronto. Na realidade, quando eu falei extenso, como foi o primeiro ano, né? Isso já foi citado aqui. A gente teve a questão da prática mesmo e da questão da interpretação de como a gente vai preparar, né? Como se diz, organizar esse pré para cada aluno. Foi dito também sobre a questão da dificuldade de aprendizagem. Então, uma realidade que há dentro da nossa sala de aula são as diversas dificuldades de oralização, como foi citado aí, e diversas outras dificuldades. Então, é uma realidade muito maior. Quando eu falo em extensa, é porque a gente precisa de muito tempo debruçado para poder preparar e sinalizar. Em decorrência do tempo em que a gente tem, assim, como foi o ano passado, ele foi colocado de uma forma, então, assim, ficou um curto espaço de tempo. Então, esse ano aí, diante da experiência que tivemos o ano passado, né, na preparação, aí a gente vai encontrar estratégias para que isso não se torne tão, como é que eu posso dizer, algo que a gente sentiu dificuldade pelo tempo que a gente precisava debruçar para poder estar sinalizando em todos os componentes curriculares dificuldades dos alunos, né, a nossa interpretação, porque a nossa realidade tem alunos nós temos 3, 4 alunos em sala de aula com deficiência, fora os que já têm uma dificuldade de aprendizagem. Eu sinalizei dessa forma, porque quando chegou o final do ano, o trabalho ficou ainda mais extenso, entendeu? Devido ao tempo que a gente não tinha, mas esse ano a gente vai procurar trabalhar estratégias para que a gente consiga estar organizando, preparando o documento para ir acrescentando desde o primeiro bimestre, entendeu? Mas o ano passado eu senti dificuldade. Estou falando sobre uma realidade minha como professora de sala de aula. Eu entendo, Elaine. Eu queria fazer menção ao comentário de Vitória também, que está aqui, né? Dizendo que teve uma estagiária, teve uma formação com os estagiários, né? E ela disse que lá estudou casos. Então, veja que como isso é importante, né? Para o processo noturno.
que a professora do AE já está atuando. Quer completar alguma coisa, Ana? Eu acho que para essa questão, só para encerrar a questão de PEI, né, porque a temática, na verdade, é o AE no ensino colaborativo, mas como, querendo ou não, o professor do AE, ele é um colaborador na construção do PEI, né, então sempre há muitas dúvidas, é um documento, um instrumental novo, né, na rede, então a gente ainda estamos em processo de construção, a gente sabe que as escolas que ainda não têm professor do AE têm um desafio maior, né, pode contar com a ajuda dos assessores para tirarem dúvidas, inclusive os próprios professores também podem estar procurando os assessores, saber quem são os assessores da educação especial no município de Natal, da sua escola, cada CEMEI tem uma assessora responsável, né, para tirar suas dúvidas, e a questão é essa, ele é um colaborador, ele é para ser feito com toda a escola, nesse momento inicial que a gente faz aquele momento das avaliações inicial da nossa turma, o que os nossos alunos sabem, né, que tipo de conhecimento ele já tem para a gente traçar as estratégias para o ano letivo, é interessante também ter acesso à entrevista familiar, solicitar do gestor que foi feitas as entrevistas familiares, o que os pais já trouxeram, né, de informações desse estudante, para que a gente possa coletar e fazer aquele primeiro apanhado sobre as terapias, seja de uma medicação que ele utiliza. Então, são essas informações e daquilo que a gente vê no dia a dia da nossa sala de aula que a gente vai colocando nesse PEI. E aí traçando as estratégias. Realmente, ele não precisa ser feito do dia para a noite, é da ordem do impossível. Você vai primeiro conhecer essa criança, ver várias estratégias, se ele consegue ter um trabalho colaborador em grupo, se ele só trabalha de forma individual, o que é necessário fazer para trazê-lo para o grupo. Então, são várias estratégias que a gente vai, e situações de aprendizagem que a gente vai colocando esse estudante, e vai fazendo com que eu vá redigindo esse texto, né? Não necessariamente, porque é primeiro bimestre, no primeiro mês tem que estar tudo pronto. Eu posso fazer o estudo de caso e ir adaptando, construindo, acrescentando, modificando, tá certo, professor? Isso, porque o PEI, né, para a gente fechar, né, é um planejamento, né, Ana? Então, não tem como, o planejamento ele é dinâmico, né? Então, eu vou revisitando esse planejamento, vou consultando, vou modificando. Então, assim, você inicia, né? Agora, o que a gente precisa se atentar é para que ele não torne uma atividade apenas burocrática, né? E de registro, né? De que eu deixo tudo muito solto, aí quando for no final da conclusão, aí eu vou lá e não deu certo isso, não. Então, como planejamento de início, né? Eu faço a avaliação, tudo isso que a Ana mencionou, mas tornar o PEI como um planejamento, né? De colocar neles os objetivos para aquele estudante e não deixá-la apenas como uma atividade burocrática e de registro. Certo, pessoal? Planejar, revisitar, avaliar, sempre nessa perspectiva da colaboração. E agora eu gostaria de agradecer a professora Mariana, que é nossa professora da rede, professora de atendimento educacional especializado, lá do Antônio Severiano. Ficamos muito felizes com suas contribuições, essa coisa de a gente enfatizar esse trabalho colaborativo, até desmistificando, que o professor do AE, até o estagiário colocou, a nossa coordenadora, que existe um professor de AE, não é um coordenador, né, a desmistificar essa coisa de que esse professor está no patamar, porque ele tem um conhecimento na área da educação especial, e eu estou aqui. Não, nós estamos todos no mesmo nível, onde todos somos aprendizes, né? E fiquei muito feliz também em saber que o nosso grupo, Mariana até perguntou ao grupo se tinha professores de AE, poucos, muitos professores da rede, estou vendo que tem estagiários, pessoal da educação infantil, do ensino fundamental, muito feliz por isso, por essa busca por esse conhecimento, em saber o que é esse atendimento educacional especializado, em que esse meu colega que está na escola vai poder ser meu colaborador, enquanto professor da sala de aula, como é que ele vai poder me ajudar, como estagiário, como é que eu vou poder pedir ajuda a esse professor? Pode e deve conversar bastante com esse professor, né? Você está em processo formativo, então você precisa estar aprendendo, coletando o máximo possível que aquela escola puder te dar. Então, estamos muito felizes com esse encontro. Tenham todos um bom final de semana.